Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, não sabe muito bem como que ele funciona, fica nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho como ele ocorre. Além disso, eu vou te contar o meu testemunho pessoal, tanto desde o momento em que eu decidi buscar o batismo, quanto efetivamente quando ele começou, como que ele se deu, como que foi a minha experiência pessoal com o batismo. Primeiro ponto, eu preciso te explicar o que é o batismo com o Espírito Santo, né? Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, principalmente no início da caminhada cristã. Então é importante que você saiba exatamente o que é o batismo, porque se a gente não sabe o que a gente está procurando, como que a gente vai buscar verdadeiramente e se interessar em realmente querer de todo o coração que aquilo ocorra. Antes de mais nada, eu quero te falar que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento espiritual. Em Atos 1:8 diz: "Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Ou seja, é uma arma espiritual que nos foi fornecida diretamente por Jesus. Em João 16:7, ele diz exatamente isso, que ele precisaria ir para que então nos fosse entregue o Espírito Santo. O texto fala: "Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, mas se eu for, eu vou-lo enviarei." Ou seja, Jesus precisava ir para que então esse doce e maravilhoso Consolador viesse sobre nós. Inclusive, Jesus deu uma instrução clara aos seus discípulos para que eles aguardassem a vinda do Espírito Santo. Ou seja, não havia possibilidade do Espírito Santo não descer à terra. Ele viria e era necessário que os discípulos aguardassem isso. Esse texto é descrito em Atos 1, do versículo 4 ao versículo 5, que diz o seguinte: "Não se afastem de Jerusalém, mas aguardem a promessa do Pai, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo." Ou seja, o termo batismo com o Espírito Santo foi determinado por Jesus e era algo que ele queria que os seus discípulos recebessem. E não só eles, nós também, como filhos, como cristãos, temos que querer o batismo com o Espírito Santo, porque esse é o desejo de Jesus, que todos nós fôssemos batizados com ele. Beleza, Dani, eu entendi que o batismo é um revestimento de poder, que é Jesus que concede o Espírito Santo a quem pede, mas como que eu sei se eu fui ou não batizado com o Espírito Santo? Bom, na Bíblia a gente tem N exemplos de batismo com o Espírito Santo. A partir do Novo Testamento, a partir de Atos 2, que foi a primeira explanação de como isso aconteceu, a gente tem vários outros exemplos onde o batismo ocorreu. E se a gente considerar todos esses exemplos, existe uma evidência que se repetiu em todas elas, e é a evidência do falar em línguas. Algumas pessoas chamam o falar em línguas estranhas, falar em linguagem celestial, a linguagem da oração é o falar em línguas misteriosas. Tem N formas que as pessoas chamam o falar em línguas. O termo utilizado não importa muito. O que importa é o conteúdo, o que essa evidência carrega espiritualmente falando. É válido reforçar que a língua não é o Espírito Santo, mas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. É um sinal externo que realmente o Espírito veio sobre você. Ela aparece em diversos trechos da Bíblia, no Novo Testamento. E o primeiro deles foi em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: "E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse." E essa característica foi reforçada em vários outros textos, inclusive em Atos 10, em Atos 19, em Atos 8 e nas cartas de Paulo, onde houveram também vários exemplos do... O meu objetivo aqui não é estressar o assunto do falar em línguas. Esse é um assunto denso, com conteúdo que precisa ser mais aprofundado. Talvez, se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso especificamente em um outro momento, de forma mais aprofundada. Mas se vocês já tiverem o interesse de estudar um pouco sobre
o falar em línguas, a linguagem de oração e como ela é evidência do batismo com o Espírito Santo, eu vou recomendar a vocês um livro do Luciano Subirá. Vocês sabem que eu amo, eu já indiquei livros dele aqui e vou continuar indicando, porque para mim ele é um grande mestre e ele consegue equilibrar muito bem a demonstração das manifestações dos dons com o conteúdo bíblico, teológico. Então, para mim, ele tem um equilíbrio perfeito. E eu vou indicar esse livro, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram comprar. O nome desse livro é O Falar em Línguas, do Luciano Subirá, e eu tenho certeza que se vocês lerem, vai edificar absurdamente a vida espiritual de vocês. Então, ok. Vocês já entenderam o que é o batismo com o Espírito Santo e a principal evidência desse batismo. Eu quero que vocês entendam a importância que isso pode edificar a vida espiritual de vocês, assim como edificou a minha. Eu falo que existia uma Dani antes do batismo com o Espírito Santo e uma Dani depois. Porque depois que o batismo veio sobre mim, parece que a minha visão espiritual foi expandida, digamos assim, como se um leque se abrisse e eu comecei a acessar níveis espirituais em que eu não acessava anteriormente. Por mais que eu já tivesse a manifestação de alguns dons, eles se amplificaram, eles foram aprofundados no Senhor. A própria linguagem de oração é uma forma da gente se edificar pessoalmente. Então, o nosso espírito, juntamente com o Espírito Santo, fazem um combo sobrenatural enquanto a gente tem essa intimidade, principalmente em relação à linguagem de oração. Vou contar para vocês meu testemunho e eu espero que ele edifique, que isso traga mais vontade ainda de vocês buscarem o batismo para quem ainda não foi batizado. Bom, para contar a minha história para vocês, eu vou voltar lá nos primórdios, quando eu ainda era uma criança. Eu fui exposta ao ambiente cristão, ao ambiente evangélico, há muito tempo atrás. Então eu deveria ter uns 10 anos, eu já frequentava algumas igrejas. E nas igrejas, principalmente voltadas para o ambiente pentecostal, a gente via muito as pessoas falarem em línguas, a gente via muito as pessoas expulsando demônios, né? Então eu estava saturada daquele ambiente onde o falar em línguas era muito natural. E devido a ouvir tantas línguas a minha vida toda, eu tinha muito receio de, em algum momento, quando eu achasse que estava sendo batizada, eu replicasse uma língua que eu já tivesse ouvido em algum momento, que é o que a gente chama de falar da carne, que quando a gente fala uma língua que a gente só está desdobrando algo que a gente ouviu, a gente está se repetindo e falando coisas que a gente já ouviu. Isso não é proveniente do espírito, isso é proveniente da carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E esse era um receio muito grande que eu tinha, de quando eu fosse batizada, algo no meu subconsciente despertasse, eu simplesmente desdobrasse algo que eu já tivesse ouvido. Eu acredito que talvez esse seja um receio de muitos de vocês que frequentam igrejas há muito tempo, que já ouviram muitas pessoas falarem em línguas. Mas aqui eu já venho te falar uma coisa: quando a gente é batizado, é inconfundível. É incontrolável. Não estou dizendo que a gente não consegue segurar. Sim, a gente consegue segurar. Mas quando o Espírito Santo vem com aquele poder e com aquela glória, não tem como a gente raciocinar. Porque a gente é tomado, a nossa boca é tomada pelo Espírito Santo e ele fala através de nós. Então, esse era um receio bobo que eu tinha e que, na verdade, ele acabou me travando em muitos momentos. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui destravar e eu vou contar isso para vocês. Então, levem em consideração isso. Não apaguem o mover do Espírito Santo, porque muitas vezes ele quer te batizar, mas por algum receio você se prende, você não deixa ser levado pelo Espírito. E principalmente na primeira vez, a gente precisa estar muito aberto ao que o Espírito quer fazer, porque depois que a gente já acaba entendendo como funciona. E aí eu já queria muito ser batizada, apesar dessa trava, né, que eu tinha. E aí eu comecei a buscar. Dani, como que você buscou? Usando todas as armas espirituais que a gente conhece.
Então, eu comecei a orar de madrugada, buscando o batismo. Eu queria muito ser batizada. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que querer de todo o coração o batismo. Você deve ansiar por ter mais intimidade com o Senhor, querer verdadeiramente de todo o coração acessar mais dele e ter mais dele em você. Então esse é o primeiro ponto. E através disso você começa a buscar. E foi assim que eu busquei. Eu acordava de madrugada para orar, para pedir ao Senhor que eu fosse batizada. Eu lia muito a palavra, eu estudei muito sobre o batismo com o Espírito Santo. Então eu já indiquei aqui para vocês o livro Falar em Línguas. E eu comecei a ler muito conteúdo sobre isso. Eu comecei especificamente a jejuar por isso e a orar fervorosamente. Então, o primeiro passo é você desejar, é você falar: Senhor, se o Senhor quer me disponibilizar essa arma espiritual, eu quero receber. Trabalhe em mim para que eu esteja preparado ou preparada para que o Senhor venha com o Espírito Santo sobre mim. Como eu falei para vocês, antes mesmo de eu ser batizada, eu já tinha algumas manifestações de dons espirituais, inclusive o dom de revelação. Nessa busca de estar buscando, de estar procurando, de estar orando para que eu fosse batizada com o Espírito Santo, em um dia, em uma madrugada, eu tive uma visão noturna, onde eu estava em um ambiente e eu falava em línguas. Só que o Senhor é tão maravilhoso que eu estava no ambiente, eu sabia que eu estava falando em línguas porque a minha boca se movia de uma forma diferente, só que eu não ouvia a língua que eu falava. Então Deus é Deus de tantos detalhes que ele conhecia o meu receio de eu replicar uma língua que eu não conhecia, e ele mesmo não abriu para mim a língua que eu falaria quando que eu fosse batizada. Por quê? Porque quando acontecesse eu saberia que aquele mover, que aquele poder, aquela graça que estaria sobre mim, era o Senhor que estava derramando naquele momento. Então esse foi o primeiro indício que o Senhor me deu que eu seria realmente batizada. A partir daí, eu comecei a buscar cada vez mais, porque ele já tinha me mostrado que eu seria. Então, eu estava me preparando para receber isso. Além de buscar, eu tive que fazer muitas renúncias. A gente que segue a Cristo entende que a gente tem que abrir mão de muitas coisas em prol que o Senhor quer para nós. Então, nada mais justo do que a gente abrir mão de muitas vontades nossas para que a gente possa buscar mais do Senhor em nós. Isso é tão prazeroso para Deus quando a gente mostra que a gente quer mais a Ele acima de todas as coisas, que eu creio que isso facilita com que a gente consiga acessar esse batismo. Eu amo ler livros cristãos, né? Com testemunhos, que tragam conhecimento. E eu comecei a ler um livro novo, que o nome dele é O Vinho Novo é Melhor. Eu vou colocar o link dele aqui também. E assim como eu indico os livros do Luciano para vocês, eu indico esse sem sombra de dúvida. Esse livro foi disruptivo na minha vida espiritual. É um testemunho muito forte sobre a vida de um pastor. Eu não vou dar spoiler para vocês, porém eu indico que todos vocês leiam esse livro. Ele é espetacular. Vou deixar o link aqui. Comprem esse livro, tenham em mãos, e depois que vocês lerem, compartilhem esse livro com uma outra pessoa que também precisa, que eu tenho certeza que ela vai ser edificada. Assim eu fiz com o meu, depois que eu li, eu tive a experiência, eu fiz uma dedicatória, entreguei para uma outra pessoa, e essa pessoa foi muito edificada. Então eu creio que isso vai acontecer com vocês também. Mas voltando, comecei a ler esse livro, e no capítulo onde o autor é batizado pelo Espírito Santo, eu senti algo diferente da parte de Deus. Assim que eu estava lendo, aquele momento em que o autor buscou e foi efetivamente batizado com o Espírito Santo, onde ele estava contando a experiência dele, eu senti uma graça tão grande sobre mim que eu parei de ler o livro na hora, eu me tranquei e eu comecei a pedir
de forma desesperada ao Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor disponibilizou essa experiência, esse homem disponibiliza a mim. Eu pedi, mas eu senti que o ambiente espiritual estava diferente, estava sendo moldado para que eu pudesse receber isso também. Isso foi em um dia, mais ou menos no horário do almoço. À noite desse mesmo dia, eu frequentei uma reunião com outros cristãos. Cada um é de uma denominação, mas era um grupo de cristãos que se reunia com determinada periodicidade para orar, para louvar, ouvir a palavra de Deus. E eu fui nesse grupo. E nesse mesmo dia, foi dia 2 de fevereiro, eu não esqueço desse dia, eu posso esquecer qualquer coisa, minha memória é péssima, mas esse dia ficou marcado na minha vida para vocês verem a importância do batismo na vida de qualquer cristão. E nesse dia, quando eu cheguei lá, um dos dirigentes desse movimento perguntou quem não havia sido batizado com o Espírito Santo. Fui eu e mais umas 2 ou 3 pessoas que levantamos a mão na hora, e aí ele começou a orar por esse batismo. E aí foram fazendo duplas de pessoas que não eram batizadas com alguém que era, e houve a ministração para que o Espírito viesse sobre essas pessoas. As pessoas que esse ministrante orou foram batizadas rapidamente. Eu estava de olho fechado. E ele falava, deem glória a Deus, falando alto, 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 pra gente falar da glória, da glória, da glória. E aí eu vi que as outras pessoas que estavam lá tinham sido batizadas e eu de olho fechado, eu dava glória e nada de vir. Aí eu já estava me desesperando. Eu falei, Senhor, o que tem de errado comigo? Tá todo mundo sendo batizado, o Senhor já me mostrou que eu seria batizada. Por que o Espírito Santo não veio sobre mim? Tem alguma coisa errada? Eu tô com algum pecado que eu não tô vendo? A gente já começa a noiar, né? E aquilo estava me dando uma aflição e eu queria tanto, e eu buscava tanto por isso que aquilo foi me dando uma aflição. E eu nem abri o olho, eu só estava ouvindo, já estava todo mundo falando em línguas e eu ainda não. E aí eu ouvi ele falar com a pessoa que estava orando comigo, ela ainda não foi batizada. Aí a pessoa falou não, falou bem baixinho, tipo, para eu não ouvir, mas eu ouvi e eu já estava aflita. E aí ele veio falar comigo. Ele é um grande profeta. E ele começou a ministrar o batismo sobre a minha vida. E eu continuei dando glória. E nada de sair. Só que aí Deus usou ele para falar uma coisa muito íntima minha. Coisas que eu falei diretamente com Deus em pensamento, que ninguém mais sabia. E naquele momento em que ele falou sobre isso, eu de olhos fechados, algo foi desbloqueado no meu espírito. Então a resistência que eu tinha criado no decorrer de todos aqueles anos foi quebrada. E naquele momento em que aquela resistência foi quebrada através da palavra que ele liberou sobre mim, finalmente eu fui batizada. E ali o Espírito veio sobre mim de uma forma arrebatadora. Eu senti, eu não sei descrever a sensação que eu tive naquele momento, mas eu comecei a falar em línguas de forma tão rápida, parece que tudo aquilo que eu estava segurando aquele tempo todo veio como uma tempestade sobre mim. E eu falava, eu não conseguia parar de falar. Eu tentava voltar a falar em português e eu não conseguia voltar a falar em português. Chegou uma hora que eu tive que segurar, porque senão eu ficaria horas e horas falando sem parar. E eu fiquei tão grata a Deus por aquela oportunidade que eu não soube descrever que eu não sabia nem mais o que falar. Então eu finalizei aquele dia conquistando algo que eu vinha pedindo há muito tempo e eu sabia que aquilo faria muita diferença na minha vida e realmente fez. Naquele mesmo dia eu voltei para casa e eu já tinha visto um vídeo do Luciano Subirá falando que a gente conseguia ligar e desligar a língua. Aí como é que se dá isso? Por quê? Beleza, naquela hora lá eu senti o Espírito descer sobre mim, comecei a falar em línguas e depois foi difícil para parar, mas eu consegui parar. E agora, como é que eu falo de novo em línguas? E aí eu cheguei em casa, aquela curiosa, né? Eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, então vamos lá, se eu realmente fui batizada, eu vou voltar a falar em línguas, não foi só aquele momento. E aí eu comecei a orar.
comecei a orar em voz alta. Isso é importante, porque eu tinha um hábito de sempre orar mentalmente. Mas pra gente falar em línguas, a gente precisa verbalizar, né? Então eu comecei a orar, eu comecei a dar glória a Deus, e aí eu já comecei a sentir isso sozinha no meu quarto, já devia ser meia-noite, porque a nossa reunião terminou umas 11 e pouca. Aí eu cheguei em casa já querendo pôr em prática, né? Aí eu comecei a orar e aí eu senti o ambiente mudando, o Espírito Santo enchendo o quarto e simplesmente eu acessei, eu consegui entender que existe um interruptor na gente espiritual, que quando a gente liga o nosso espírito, a nossa boca fala. Então, nesse momento, eu tô aqui falando com vocês, eu tô falando, mas o Espírito Santo tá testificando muita coisa. Então, nesse momento, se eu quiser começar a falar em línguas e começar a orar em línguas com vocês, eu consigo. E foi assim que se deu. Eu cheguei, liguei meu espírito e voltei a falar em línguas. Só que eu comecei a falar e ali eu acessei não só a língua que eu fui batizada, mas eu acessei uma outra língua que eu não tinha falado naquele momento. Então daí eu já vi que eu tinha duas línguas. E eu fiquei tão feliz por isso e orei. Eu acho que eu fiquei até umas 3 da manhã gritando que nem uma louca dentro do meu quarto. Eu não sei nem o que os vizinhos devem ter pensado e também não ligo porque eu tava em espírito. E eu tava tão feliz por finalmente estar vivendo aquele momento que eu já nem ligava muita coisa. Mas hoje em dia eu vou, fecho minha porta, janelas, tento me isolar quando eu quero entrar nesse momento de intimidade e de oração com o Senhor. E aí a gente chegou num ponto, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não falei anteriormente, mas com essa coisa de ficar ouvindo sempre as pessoas falarem as línguas, eu não querer replicar algo que eu já tivesse ouvido, eu tinha feito uma oração no íntimo para o Senhor Jesus, que a língua que eu falasse quando fosse batizada fosse uma língua que eu ainda não ouvi de ninguém. E realmente, quando eu fui batizada, a língua que eu falei não era conhecida por mim. A segunda língua, quando eu voltei e orei no meu quarto, também não era conhecida por mim. Mas Deus, como eu falei, faz infinitamente mais, né? O que ele fez? Ele usou um profeta para mim, que é esse mesmo que foi usado no dia que eu fui batizada, e falou que eu falaria uma língua diferente para cada mês do ano. Eu recebi e acreditei que eu teria esse dom de variedade de línguas. Só que quando ele falou, uma língua para cada mês do ano, eu entendi. Para cada mês que entrar, eu vou receber uma língua nova. Mas o Senhor surpreende. Então, desde o momento em que essa palavra foi dispensada sobre mim e eu recebi, eu comecei a receber as línguas em uma velocidade tão grande. Tinha dias que eu recebia 2, no outro dia eu recebia mais uma, no outro dia eu recebia mais 2. Então, eu fui recebendo várias línguas diferentes e algumas delas chegavam em um momento específico, onde eu estivesse numa batalha espiritual específica ou que algo precisasse ser movimentado especificamente. Tem línguas que voltam com uma frequência maior, tem outras que são mais raras, mas eu realmente recebi essa variedade de línguas. Então, eu quero dizer para vocês que realmente buscam e acham que tá demorando muito, Senhor, será que tem alguma coisa errada comigo e que eu não vou receber? Entendam que existe o tempo determinado para todas as coisas. Continuem buscando, que assim como ele fez comigo, ele vai fazer com vocês. E quem sabe ele não dá de forma abundante assim como me deu. O ministério do Senhor com cada um de nós é diferente e ele sabe exatamente o que cada um precisa. E eu creio que ele tem uma porção específica para sua vida, para te edificar. Então continue buscando isso no Senhor. E aí depois, que tudo isso aconteceu, eu quero falar um pouco para vocês o que mudou na minha vida e o que pode mudar na sua se você for batizada com o Espírito Santo. Bom, eu tenho 2 principais pontos que eu gostaria de evidenciar. O primeiro é a ousadia. Quando a gente é batizado com o Espírito, parece que a gente acessa algo diferente. A gente começa a ter mais coragem de falar sobre a palavra de Deus. A gente começa a ter mais autoridade, que é o segundo ponto que eu queria falar com vocês. A gente tem mais propriedade em falar das coisas do Senhor, tanto em relação à palavra, ao conteúdo bíblico mesmo,
quantas experiências sobrenaturais que a gente vive. Então o Senhor nos reveste de um poder tão singular através do batismo que a gente começa a acessar coisas que a gente não acessava antes. Além disso, a gente começa a interceder de uma forma diferente. Então eu tive experiências, por exemplo, que sem eu saber o que estava acontecendo com uma tia minha, eu estava em casa fazendo algumas coisas, do nada, o Espírito veio sobre mim, eu fui tomada em línguas, eu sabia que eu estava numa batalha espiritual intercedendo, eu batalhei, intercedi, falei, batalhei, intercedi, isso em línguas, sem saber exatamente sobre o que estava acontecendo. E pouco tempo depois, quando ela falou comigo, ela falou: ai, Dani, eu passei por uma batalha espiritual agora, tal hora. E eu falei: caramba, tal hora ela é. Então eu já entendi tudo. O Espírito Santo veio sobre mim, me despertou para que eu pudesse estar em conjunto com ela, guerreando, intercedendo pela vida dela, pela batalha que ela estava enfrentando. Além disso, a linguagem de oração, o falar em línguas, né, que é proveniente do batismo com o Espírito Santo, nos eleva a uma oração mais profunda espiritual. Tem coisas que a gente não sabe orar. Tem coisas que a gente nem sabe que precisa orar. A Bíblia nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo intercede. Isso quer dizer que ele nos auxilia em oração. E é exatamente isso que acontece quando a gente entra numa oração em línguas. A gente não sabe exatamente o que a gente está falando, porque a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito está trabalhando juntamente com o Espírito Santo ao nosso favor. Muitas vezes a interpretação vem de forma simultânea. Então, muitas vezes eu estou orando em línguas e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai me interpretando sobre aquilo que eu estou orando juntamente com ele. Às vezes não. Às vezes, a interpretação, o conteúdo do que aquilo se trata vem depois. Outras vezes, enquanto eu estou orando, eu consigo identificar o motivo daquela oração. Ou é uma oração intercessória pela vida de alguém, ou é algo sobre a minha vida, ou é uma declaração de vitória, uma declaração de bênção. Então, o ambiente acaba se moldando ao conteúdo da língua que a gente vai falando. E a forma que a gente fala também vai nos dando dicas sobre o que se trata. Além disso, o batismo nos dá mais sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Quando a gente é batizado, é como se uma porção de Deus viesse sobre nós, ou seja, a gente começa a ser cada vez mais um com Ele. Assim como Jesus falou que Ele era um com o Pai, assim o Espírito Santo é um conosco, uma vez que Ele começa a habitar no nosso interior. Então, o nosso espírito começa a ser mais sensível às coisas que são do espírito. O nosso discernimento espiritual aumenta muito depois que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. E isso fez muita diferença na minha vida espiritual, principalmente em relação ao discernimento e a sensibilidade à voz de Deus. Além disso, o domínio próprio também foi muito evidenciado. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, a gente consegue ser mais resistente à vontade da nossa carne. Como a gente tem mais sensibilidade ao que é a vontade do Senhor, a gente consegue discernir e dominar tudo aquilo que desagrada a Deus. Além disso, eu também cito o desenvolvimento do fruto do Espírito. Então depois a gente pode falar um pouco mais sobre o fruto do Espírito, que se dividem em 9 vertentes, assim como os dons do Espírito Santo, que também se dividem em 9 vertentes. Mas eu identifiquei que eu comecei a ter mais amor, a ter mais mansidão, que são características do fruto do Espírito. E, por fim, também o desenvolvimento dos dons do Espírito Santo, que aí é uma coisa à parte, que eu quero gravar um vídeo só sobre isso, que eu sou apaixonada por esse tema, sobre as manifestações espirituais, sobrenaturais dos dons do Espírito Santo, mas toda aquela sensibilidade que eu já tinha, ela começou a ser cada vez mais aflorada. Então comecei a acessar níveis mais profundos de visões,
de revelações, de manifestações dos outros dons. Depois do batismo eu recebi o dom da fé. Então, eu creio que tudo isso foi startado a partir do momento em que eu finalmente fui batizada com o Espírito Santo. Depois de eu ter contado todo o meu testemunho, de ter contextualizado para vocês o que é o batismo, eu espero que isso tenha despertado em você, caso você ainda não tenha sido batizado, que você queira cada vez mais ser batizado com o Espírito Santo. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você, para que você queira e para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, seja nesse momento ou seja em outro, porque a gente não sabe quando pode acontecer. Tem pessoas que são batizadas sozinhas dentro do seu quarto, tem pessoas que estão dentro de um templo, de uma igreja e aí são batizados. Tem pessoas que, assim como eu, num grupo de oração, foi batizado. Então o Espírito Santo não está dentro de uma caixinha, ele é multiforme, ele faz da forma que ele quer. Ele pode, e caso seja a vontade dele, você pode ser batizado nesse momento. Basta você pedir de todo o coração. E por isso eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai querido e amado, Pai, eu te entrego, Senhor, a vida dessa pessoa que está do outro lado dessa tela. Seja uma tela de computador, seja, Pai, a tela de um celular, Senhor. Eu não sei, Pai, onde essa pessoa está. Se está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, Espírito Santo ou qualquer outro estado do Brasil, ou quem sabe, Senhor, em até outro país. Mas aqui, Pai, há uma pessoa que se disponibilizou a querer saber mais de Ti, das coisas que são Tuas, Senhor. E se essa pessoa ficou nesse vídeo até o final, é porque realmente ela decidiu, Pai. Algo, Senhor, no espírito dela tem clamado, Senhor. Pai, algo dentro dela, Senhor, tem tido mais fome e sede da Tua presença. Então eu te peço, Pai, que Tu venha responder a oração desse Teu filho e da Tua filha. Pai, que Tu venha encher esse ambiente nesse lugar, que Tu venha, Senhor, atender a oração dos Teus filhos nesse momento. Pai, que o Teu Espírito Santo venha descer sobre esse lugar, que essa pessoa venha ser batizada, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que haja, Senhor, manifestações, Pai, dos Teus dons na vida dessa pessoa, assim como o Senhor vem me encher, Senhor, eu te peço, enche essa pessoa. Eu não a conheço, mas ela, Pai, está aqui, ela decidiu Te buscar, ela deseja mais de Ti, Senhor. Então eu te peço, Senhor, nesse momento, que Teu Espírito Santo encha a vida dessa pessoa, que Tu venha transformar, Pai, a vida dessa pessoa nesse momento, em nome de Jesus, que tudo aquilo que ela vem Te pedido e vem Te buscado, Senhor, ela receba nesse momento em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, se você se sentiu edificado de alguma forma, eu te peço, curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja buscando o batismo, caso não seja, ou que simplesmente ela queira ouvir o testemunho de alguém que já tenha sido e que isso possa edificar a fé dessa pessoa. Compartilha com aquela pessoa que você ama. E se você não é inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever. Fica aqui. Eu vou te contar muitas outras experiências que eu tive com Deus e eu tenho certeza que você vai cada vez mais ser edificado por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e eu tenho certeza que fará na sua também.